Você sabia que a Bíblia é um livro antigo, mas contém ensinamentos antitemporais? E contém vários conselhos práticos sobre como lidar com sabedoria as nossas finanças pessoais? É sobre esse assunto que vamos falar nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal para que o YouTube recomende para mais pessoas. Fala, cristão próspero, tudo bem? Quero te apresentar 5 princípios para ter sabedoria financeira segundo a Bíblia. Sabedoria financeira é um assunto muito importante para todos nós, já que envolve o gerenciamento inteligente dos nossos recursos e do nosso dinheiro. O nosso primeiro princípio é sobre a importância de economizar dinheiro. Veja o que a Bíblia nos ensina lá em Provérbios, no capítulo 21, verso 20, que diz: há tesouros preciosos e óleo na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Isso significa que é importante economizar e investir com sabedoria para garantir um futuro próspero. Economizar dinheiro é um hábito importante e que pode trazer muitos benefícios em nossa vida financeira. A Bíblia tem muitos conselhos práticos sobre como gerenciar nosso dinheiro e economizar sabiamente. Um dos princípios bíblicos mais importantes sobre economia é a importância de guardar um pouco de dinheiro a cada mês. Isso significa que devemos economizar e investir nosso dinheiro com sabedoria e discernimento. Para aplicar este princípio em nossa vida, podemos criar um orçamento mensal e definir uma quantia específica para poupar. Por exemplo, podemos decidir economizar de 5 a 10% do nosso salário a cada mês. Isso pode parecer pouco, mas ao longo prazo, essa economia pode se transformar em uma grande quantia. Para aplicar esse princípio em nossa vida, podemos avaliar nossos gastos mensais e identificar onde podemos reduzir despesas. Por exemplo, podemos cancelar assinaturas de TV ou aplicativos, ou não utilizamos com frequência, ou reduzir a frequência de saídas para comer lá fora. A Bíblia nos ensina a sermos bons mordomos dos recursos que Deus nos concedeu. Devemos economizar sabiamente e evitar gastos desnecessários e sermos pacientes e consistentes em nossos esforços financeiros. Nosso segundo princípio nos diz que nós devemos evitar as dívidas desnecessárias. Evitar dívidas desnecessárias é um dos princípios bíblicos mais importantes quando se trata de gerenciamento financeiro. A Bíblia nos ensina que devemos ser bons administradores dos recursos que Deus nos confiou e evitar o endividamento excessivo. Veja o que a Bíblia nos ensina lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 7. O rico domina sobre os pobres, quem toma emprestado é servo de quem empresta. Isso significa que quando estamos endividados, estamos sob o controle daqueles que têm dinheiro e a quem nós devemos o dinheiro. Por isso, é importante evitar dívidas desnecessárias e viver dentro das nossas possibilidades financeiras. Para aplicar esse princípio em nossa vida, podemos começar por fazer um orçamento mensal e estabelecer limites claros para os nossos gastos. Por exemplo, podemos decidir gastar no máximo 30% da nossa renda com moradia, 15% com transporte, 10% com alimento, 10% com saúde e educação financeira e reserva com 10%. E principalmente a poupança com mais 10%. Além disso, é importante ter disciplina financeira e evitar gastos impulsivos e evitar o uso excesso do cartão de crédito. A Bíblia nos ensina a sermos prudentes e ponderados em nossas decisões financeiras. Veja lá o que a Bíblia nos ensina lá em Provérbios, no capítulo 21, verso 5. Os planos do dirigente detêm a abundância, mas todo precipitado acaba na escassez. Isso significa que devemos planejar cuidadosamente nossos gastos e evitar decisões financeiras precipitadas. Para aplicar esse princípio em nossa vida, podemos fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado, evitar fazer compras por impulso ou esperar pelas promoções para comprar produtos que precisamos.
Podemos também estabelecer limites claros para os nossos gastos com o cartão de crédito e evitar os parcelamentos longos e com juros altos. Evitar dívidas desnecessárias é um dos princípios bíblicos mais importantes para uma vida financeira saudável. Nosso terceiro princípio nos diz sobre a importância de sermos generosos e que a generosidade é um dos princípios mais importantes da vida cristã e pode ser aplicada em nossa vida financeira. A Bíblia nos ensina que devemos ser generosos com aqueles ao nosso redor e administrar os recursos que Deus nos confiou de uma maneira que honramos a Ele. Veja o que a Bíblia nos ensina lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7. Lembre-se disto: aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso significa que devemos dar com alegria e generosidade, não por obrigação ou por sentir peso no nosso coração. A generosidade não significa apenas dar dinheiro ou bens materiais, mas também pode ser expressa por meio do nosso tempo, habilidades e recursos. Podemos também ajudar as pessoas necessitadas em nossa comunidade, apoiar organizações sem fins lucrativos e fazer doações para causas que acreditamos. A generosidade é um dos princípios mais importantes da vida cristã e deve ser aplicada em nossa vida financeira. Agora vamos lá para o nosso quarto princípio. O nosso quarto princípio passa a nos ensinar que devemos ser sábios em nosso trabalho e nas finanças. Através do trabalho duro, podemos prosperar e alcançar nossos objetivos financeiros. Além disso, a sabedoria em nossas finanças pode nos ajudar a evitar problemas financeiros e construir um futuro mais seguro. Veja o que a Bíblia nos ensina lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Isso significa que a preguiça pode nos levar à pobreza, enquanto a sabedoria pode nos levar à prosperidade. Ao trabalhar duro em nossos empregos ou em nossos negócios, podemos aumentar a nossa renda e contribuir a uma base financeira sólida. A sabedoria em nossas finanças significa gerenciar nossos recursos de forma cuidadosa e sábia. Podemos evitar dívidas desnecessárias, manter um orçamento equilibrado e economizar para que o futuro nos alcance. Isso significa que a sabedoria em planejar e gerenciar nossos recursos pode levar à abundância, enquanto a pressa pode levar à falta. Podemos aplicar esse princípio em nossas finanças, estabelecendo metas financeiras claras e trabalhando duro para alcançá-las. Isso pode incluir investir em nossa educação ou carreira para aumentar nossos ganhos e também evitar as dívidas desnecessárias e planejar para o futuro por meio de investimentos e da poupança. A sabedoria em nosso trabalho e nas finanças é um princípio bíblico importante que pode nos ajudar a prosperar financeiramente e a construir um futuro mais seguro. Agora vamos para o nosso último e quinto passo. O quinto e último passo nos diz que o princípio bíblico é que devemos ser bons mordomos dos nossos recursos. A maneira como administramos os nossos recursos financeiros diz muito sobre quem somos. Quando somos bons administradores dos nossos recursos, podemos alcançar nossos objetivos financeiros e ajudar os outros ao mesmo tempo. Isso é importante porque, como cristãos, devemos ser bons administradores dos nossos recursos que Deus nos confiou. Veja o que a Bíblia nos diz lá em Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Isso significa que devemos ser cuidadosos com tudo que Deus nos dá e usá-los de forma sábia. A Bíblia nos ensina a sermos bons mordomos dos nossos recursos financeiros, administrando-os com sabedoria, generosidade e responsabilidade. Isso envolve ter uma mentalidade de gratidão, planejamento financeiro, evitar gastos desnecessários, evitar dívidas, buscando oportunidades para aumentar nossos recursos, investindo em coisas que têm valor duradouro e compartilhando nossa riqueza com aqueles que mais necessitam. Se você seguir esses princípios bíblicos, irão te ajudar a honrar a Deus e experimentar as bênçãos financeiras e a paz de espírito que você e eu
estamos tanto buscando. E assim seremos bons mordomos dos recursos que Deus tem nos deixado. Ser um bom administrador de nossos recursos financeiros é essencial para a nossa vida como cristão. E aí, gostou desse vídeo? Deixe nos comentários sua opinião sobre este tema. Nós aqui do canal Cristão Próspero temos lá no Instagram também, @cristãopróspero_oficial. Lá nós responderemos várias dúvidas dos nossos seguidores. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal para que o YouTube recomende para mais pessoas. E nunca se esqueça, prosperar é uma questão de escolha.